Gaudeamus. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, 13 de junho, dia de um grandiosíssimo santo, muito conhecido no Brasil e muito poderoso, um verdadeiro imitador de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de Santo Antônio de Pádua, confessor e doutor da Igreja. Santo Antônio de Pádua, proclamado por Pio XII, doutor da Igreja, a 16 de janeiro de 1946, é um dos franciscanos cuja ação apostólica foi deveras profunda no povo cristão. Nascido em Lisboa, Portugal, no ano de 1195, estava destinado a ser um dos maiores taumaturgos de todos os tempos. A princípio, chamou-se Fernando de Bulhões, e teve por mais Martim de Bulhões e Maria Teresa Taveira, que eram seus pais. Esta, descendente de notável família lusitana. A nobreza dos Bulhões era das mais ilustres. Martim, supõe-se, era da linhagem de Godofredo de Bouillon, chefe da primeira cruzada e primeiro rei franco de Jerusalém. Fernando veio ao mundo no dia 15 de agosto, dia da Assunção da Santíssima Virgem. E quando atingiu a idade da razão, colocaram-no os pais na comunidade dos cônegos da Catedral de Lisboa, para lhe ser educado nas ciências e na piedade. Deslizou-se assim, longe de rumor do século, na paz da inocência a infância toda do grande santo. A liturgia católica atraía-o sobremaneira. Os hinos sacros, as pompas do culto, as belezas dos altares arrebatavam-no. Apaixonava-o principalmente Jesus crucificado. Logo, Fernando principiou as práticas de austeridades, mortificando-se com abstinências frequentes e com rigorosos jejuns. Com a idade de 15 anos, retirou-se para junto dos cônegos regulares de São Vicente de Fora, e ali viveu calmamente por alguns tempos. Acabrunhado com as frequentes visitas que ali faziam os amigos, começou a achar insuportável a vida no lugar onde não podia seguir tranquilamente o pendor pela solidão. Pediu então aos superiores que o enviassem a Coimbra, afastada 36 léguas de Lisboa, e assim se viu em Santa Cruz, priorado dos cônegos agostinianos, onde assombrou os irmãos pela austeridade de vida e pelo amor do retiro. Continuou então a estudar, e aos estudos avidamente acrescentava a leitura dos livros santos e dos padres da Igreja. Uma aplicação sustentada e dirigida por um sábio método, um livro vivo e penetrante, uma grande maturidade de julgamento colocaram-no em condições de fazer rápidos progressos. Adquiriu profundo conhecimento de teologia e plasmou esse gênero de eloquência nervosa e persuasiva que posteriormente tão útil seria à Igreja. Mas, como é próprio do estudo de secar o coração e apagar o espírito de piedade, mesmo o estudo que tem a religião por objeto, Fernando alimentava a alma com exercícios de oração e mortificação, preparando-se assim para a perfeição sublime a que Deus o chamava numa ordem mais austera que acabava de nascer. Ao ouvir um dia a leitura sobre o martírio de 5 missionários, Fernando ficou vivamente impressionado. Sentiu no coração um ardente desejo de derramar o sangue por Jesus Cristo. Noite e dia, a santa visão do martírio desdobrava-se diante dos seus olhos. Interrogava o céu, suplicava a Deus que lhe visitasse a alma e lhe inspirasse o que mais lhe convinha e mais favorável fosse à salvação. Um dia, escondido dos irmãos a pensar nos 5 mártires franciscanos, vestia copiosas lágrimas. Que havia ele de fazer? Pouco depois, apareceram no convento de Santa Cruz a pedir esmolas, como costumavam alguns religiosos de São Francisco. Então Fernando não mais se conteve. Chamando-os à parte,
manifestou-lhes todos os pensamentos que o perseguiam. Os bons irmãos encheram-se de alegria e, após marcarem o dia para a execução do propósito, retiraram-se. Fernando obteve com grande dificuldade o consentimento superior. Quando os irmãos regressaram no dia aprazado e lhe deram o hábito no próprio mosteiro de Santa Cruz. Em seguida, levaram-no ao lugar em que viviam, chamado Santo Antônio de Olivares. Curto foi o tempo que Fernando de Bulhões passou em Santo Antônio de Olivares, onde, e nisto estão de acordo todos os historiadores, deixou o nome de batismo e adotou o de Antônio. Que motivos levaram o santo a tal decisão? Antes de mais nada, ele queria fugir dos homens e viver oculto, depois honrar o patriarca da vida sinobítica, batizando-se nas suas virtudes. Evitava com aquela mudança de nome a importunação dos que o procuravam e prestava ardente homenagem ao santo, cujo Ermida dos Olivares lhe inspirara grande devoção. Como o nosso querido Antônio era determinado, o desejo que o queimava do martírio fê-lo obter a permissão de dirigir-se à África. E partiu. Partiu, mas as esperanças que levava iam ser frustradas. Chegando ao teatro do Santo Apostolado, sentiu-se enfermo. A saúde, trabalhada pela mortificação, abalada pelas vigílias, sucumbiu inteiramente à influência do clima africano. Nada poder fazer contra o Alcorão, nada poder dizer às multidões que ali havia, não ter a oportunidade de enfrentar os príncipes do país. Isto, para o doce Antônio, fervoroso, era o martírio mesmo. A saúde agravando-se dia a dia, a prudência obrigou-o a regressar. Era no fim do inverno de 1221, e quando fazia a rota para a Espanha, levantou-se violenta tempestade que mudou o rumo do barco. Os ventos então levaram-no às costas da Sicília. A Taormina, antiga cidade episcopal da província de Messina, onde, diz uma tradição constante, Santo Antônio fundou 4 conventos. Um dia ouviu que em Assis ia realizar-se o capítulo geral da ordem. O desejo de ver São Francisco e de se juntar à maioria dos irmãos que ainda não conhecia fê-lo afrontar as rudezas da viagem. E partiu, levando como companheiro um irmão leigo de Castela, Filipino, jovem humilde e austero, que prezava muito. Santo Antônio falava o italiano muito polidamente, com grande desembaraço, mesmo quanto à pronúncia, estrangeiro que era. Conquanto a massa fosse extraordinária em seus sermões, era de modéstia e atenção singulares. Quando pregava, fazia-o ardentemente. Os sermões eram tocantes, penetrantes, eficazes, e os ouvintes vertiam lágrimas, batiam no peito e diziam uns aos outros: "Nunca pensei que tal ação fosse pecado." E a partir dali, exortavam-se mutuamente a confessar-se, jejuar, fazer peregrinações. A devoção popular tem por Santo Antônio singular veneração. É o santo patrono dos pobres. As esmolas distribuídas pelos fiéis com o fim de lhe obter o apoio, a intercessão, são revertidas em benefício da pobreza. É o pão de Santo Antônio, ou, como é mais comumente chamado, o pão dos pobres. Qual a origem dessa instituição? Dizem que uma piedosa senhora chamada Luísa Bouffier, uma obscura merceeira de Toulon, dirigia-se um dia para o pequeno armazém onde tinha seu modesto negócio, e procurando abrir a porta, por mais que fizesse, não o conseguiu. Tentara vezes sem conta, tudo em vão. Mandou então chamar o serralheiro, e o serralheiro, que era hábil e velho no ofício, empenhou-se sem resultado no mesmo sentido durante mais de 1 hora. Tornava-se então necessário forçar a porta, arrombar a fechadura, e o oficial foi à oficina em busca dos petrechos para tal fim. Entre mentes a senhora Bouffier, na fé de verdadeira crente, prometeu que, se a porta cedesse sem ser preciso arrombá-la, daria aos pobres alguns quilos de pão, em honra do glorioso taumaturgo. Voltou logo mais o serralheiro, e,
Encafifado com a teimosia daquela porta, antes de inutilizar a fechadura, resolveu experimentar uma vez mais usar a chave da merceeira. Para espanto dos que acompanhavam a longa operação, a porta, à primeira volta da chave, facilmente, maciamente cedeu e abriu-se. Daí em diante, a senhora Louisa Bouffier recorreu a Santo Antônio em todas as dificuldades da vida. O exemplo foi seguido por pessoas de suas relações. Multiplicaram-se assim as petições ao santo, e a cada graça obtida, lá iam com o dinheiro prometido para que se comprasse pão para os pobres. A modesta mercearia da senhora Bouffier tomou, num instante, o aspecto de um devoto e frequentado oratório. A pequena imagem do Santo Antônio que lá existia passou a receber visitas e óbulos sem conta. Eram as graças que o taumaturgo conseguia para os fiéis em paga de tanta fé. De Toulon, aquele feito da merceeira entrou a ser imitado noutras cidades francesas e logo da França correu para a Itália, Alemanha, Bélgica, Espanha, Portugal, tomando toda a Europa. Tempos mais tarde chegou à América, penetrou na África, avançou pela Ásia. E hoje não há em todo o mundo católico uma só diocese que não possua a providencial instituição. Foi verdadeiramente o grão de mostarda do Evangelho. Santo Antônio é representado com um livro, alusão ao sólido conhecimento que tinha da Escritura Santa. Na Itália Central, juntaram-lhe uma flama e, a partir do século XV, um coração, símbolo do seu ardor e do seu zelo. O lírio que o acompanha significa a pureza, que sempre preservou de toda a nódoa, levando-a imaculada através dos 36 anos de vida sobre a terra conspurcada. Em Portugal, ao lírio acrescentaram uma cruz. A partir do século XVII, representaram-no tendo aos braços o menino Jesus, o que se liga àquela visita que o senhor menino lhe fez na casa do fidalgo de Limousin. Há diversos escritos de Santo Antônio de Pádua, entre os quais um grande número de sermões, ou melhor, planos de sermões, para todos os dias do ano, que os pregadores consultarão com grande proveito. Há, por exemplo, 9 planos diversos para pregar sobre um ou vários apóstolos, 5 para os evangelistas, 6 para um ou vários mártires. O santo ali indica o texto, a divisão, as subdivisões, as aplicações morais com as passagens da Sagrada Escritura que pode servir para desenvolvê-las. As outras obras de Santo Antônio de Pádua são explicações místicas da maior parte dos livros da Escritura e uma concordância moral em 5 livros onde transcreve, com certos títulos, as passagens que convêm a cada parte dos costumes. Realmente foi um grande imitador de Nosso Senhor, um grande santo. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós.